segue em alerta devido às baixas temperaturas e também às chuvas, e você vai ver também. Governo quer comprar produtos que não estão sendo vendidos aos americanos. Alunos sem celular, um balanço dos 6 meses da proibição em sala de aula. UFSC forma o primeiro indígena em mestre. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025, o tempo segue instável em toda a região, vai mudar só lá para quinta-feira. Daqui a pouco a gente amplia essas informações, porque as questões de chuvas e também baixa de temperaturas estão chamando atenção aqui no estado, né? A Defesa Civil lançou uma série de alertas, inclusive no seu celular tá vindo aí quem é cadastrado na Defesa Civil, que é gratuito também, através do 156, manda mensagem, que manda mensagem de volta, e aí você fica cadastrado para receber os alertas. Eles estão constantemente informando tudo o que está acontecendo nessas mudanças climáticas. A gente vai vir com o balanço da Defesa Civil, mas já fica aqui a atenção para você que até amanhã a previsão é de frio intenso, principalmente aqui na região de Planalto Sul, que deve ter uma queda ali pela manhã de mais 5 graus. Hoje amanheceu com 10, 12 em algumas regiões, Centro de Criciúma estava 12 graus, 5 horas da manhã. Mas amanhã a previsão é que amanheça com 5 graus na região de Planalto. Então tem quedas aí muito acentuadas, né? O pessoal bem protegido, quem vai sair de manhã para trabalhar, quem vai sair à noite para virar a madrugada trabalhando, proteja-se bastante. Cachecol, gorro, meia grossa, porque vai estar bem frio. Aí depois o tempo começa a esquentar um pouquinho ao longo da semana. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, confirmou que o governo vai comprar os produtos agropecuários atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos, um alívio parcial para os produtores. O governo federal autorizou estados e municípios a comprarem, sem licitação, uma série de alimentos que perderam o mercado externo após as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura lista itens como açaí, água de coco, castanhas, mel, manga, pescados e uva. Esses produtos poderão ser destinados à merenda escolar e à formação de estoques públicos. Desta lista, ficarão de fora apenas o café e a carne bovina. O governo não vai comprar, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Estes são 2 itens que os produtores podem mais facilmente vender para outros mercados. A lista pode ser ampliada futuramente, caso outros setores venham a ser impactados. Para participar, os produtores deverão comprovar prejuízo por meio de uma declaração de perda na exportação. Com essa comprovação, eles poderão vender diretamente para prefeituras, governos estaduais e para a União, dentro do chamado Plano Brasil Soberano. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o objetivo é garantir renda aos agricultores prejudicados pelo tarifaço norte-americano. O ministro também destacou que novas cadeias produtivas poderão ser incluídas caso a situação se agrave. Além da portaria, o governo anunciou linhas de financiamento de até 40 bilhões de reais para o setor exportador. Serão 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões em recursos próprios do BNDES. O crédito poderá ser usado para capital de giro, compra de máquinas e abertura de novos mercados. Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a liberação depende também da aprovação de projetos em tramitação no Congresso. Alckmin pediu celeridade aos parlamentares na análise de 18 propostas sobre o comércio exterior, crédito e acordos internacionais. O governo avalia que a aprovação é essencial para dar fôlego imediato às empresas brasileiras. O tarifaço do governo Trump, que impôs tarifas de até 50% sobre produtos agrícolas brasileiros como café, carne bovina e suco de laranja, ameaça agravar a crise de pagamentos no agronegócio. A medida reduz a competitividade dos produtos no mercado norte-americano, pressiona preços internos, como no caso do suco de laranja, que já sofreu forte desvalorização, e compromete o fluxo de caixa dos produtores.
Com menos receita, aumenta o risco de atrasos em financiamentos, dívidas e compromissos com fornecedores, afetando tanto grandes exportadores quanto pequenos agricultores e cooperativas. A crise de liquidez não atinge apenas grandes produtores. Em 2024, a agropecuária registrou retração de 3,2% no PIB, resultado da queda nos preços de commodities e problemas climáticos. Nesse cenário, os pedidos de recuperação judicial no setor saltaram 138% em um ano, somando mais de 1.200 solicitações. Ao final de 2024, a inadimplência em operações de crédito rural e agroindustrial chegou a 5,2% contra 1% em 2023. O aumento compromete o acesso a novos financiamentos e ameaça a sustentabilidade da cadeia produtiva do pequeno agricultor aos grandes exportadores. Segundo Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agro, essa é uma das maiores crises financeiras do agro brasileiro. Nessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro, é que os produtores têm um passivo gigantesco. O governo, com todas essas políticas inadequadas quanto à perspectiva financeira do país, elevou substancialmente a Selic. Com essa Selic elevadíssima e com a margem de lucro muito baixa dos produtores, eles não estão dando conta de pagar as suas obrigações com a sua produção. Na nossa leitura, hoje, mais de 90% dos produtores brasileiros precisariam vender parte ou toda a propriedade para conseguirem pagar essas dívidas. E ainda que o quisessem fazer isso, não seria fácil, porque diante da crise financeira generalizada, não há quem tenha dinheiro e interesse em investir no agro. Preocupante. Olha só, gente, pelo menos 3.342 pinguins morreram na costa brasileira esse ano. Apenas em Florianópolis, 1.676 animais encalhados foram encontrados, sem vida aqui nas praias. Os dados fazem parte do levantamento do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, a instituição ligada à Petrobras, que tem aí, cuidado de toda essa área. Mais de 1.500 faixas litorâneas aqui no Brasil são monitorados por eles. E eles são considerados um órgão especial e o trecho de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, tem todo esse monitoramento. Diversas instituições ambientais prestaram serviços à companhia petrolífera ao longo desse território, observando apenas no intervalo de algumas semanas mais de 700 pinguins que foram encontrados mortos em praias do litoral paulista e também catarinense. A gente trouxe essa informação na outra semana, aonde também já se alarmava, esse número, só em questão de 20 dias, 1.500 foram encontrados nas regiões de Florianópolis, nas praias de Santa Catarina, e nisso, chamou a atenção a questão do impacto ambiental, que muitos estão vindo, que engoliram plástico, estavam presos em rede de pescas, aí o impacto da mão do homem, e também alguns, que são muito novos, se perdem no bando, vão procurar comida ou se esquentar nas águas e acabam aí se perdendo e morrendo nas praias aqui de Santa Catarina, como também do litoral paulista. Mas é um número alarmante esse ano, a quantidade de pinguins de Magalhães encontrados mortos aí nas praias brasileiras. A Polícia Federal deve investigar cerca de 700 milhões de reais em emendas parlamentares com indícios de irregularidades. O Supremo Tribunal Federal determinou que cada estado instaure um inquérito policial sobre esses recursos. Flávio Dino determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para apurar mais de 900 planos de trabalho de emendas parlamentares individuais que não foram cadastrados corretamente no sistema oficial do governo. Segundo nota técnica do Tribunal de Contas da União, o valor total desses repasses chega a 695 milhões de reais. Emendas parlamentares são verbas previstas por lei no orçamento anual da União, mas pelas regras é necessário que o governo libere os valores para parlamentares, que direcionam as emendas para obras e projetos em seus estados. Desde 2023, o STF tem emitido decisões para tornar esse processo mais transparente e com critérios mais objetivos. No orçamento deste ano, estão previstos 50 bilhões de reais em emendas. Elas podem ser de vários tipos, individuais, de bancada, de comissão.
Na decisão, Dino ordena que o TCU identifique as emendas por estado e encaminhe as informações às superintendências da PF em todo o país. O objetivo é que cada unidade da corporação instaure inquérito policial sobre os recursos. Segundo o ministro, a ausência de registro fere regras de transparência que passaram a ser obrigatórias após a decisão do Supremo de 2022, que considerou inconstitucionais as chamadas emendas de relator, usadas no chamado orçamento secreto. Dino ressaltou que a execução das emendas deve respeitar limites constitucionais e que desvios de finalidade podem configurar crime. A seguir, INSS segue os pagamentos das vítimas dos golpes de aposentados e pensionistas. Não demorou muito para alguns pesquisadores provarem que os alunos que não usam celular em sala de aula estão tendo resultados melhores, claro, do que aquilo que eles esperavam e que faziam antes. Agora eles estão aprendendo, estão tendo bons resultados e principalmente, sabem que área, gente? Matemática. A restrição ao uso de celulares nas escolas, que começou no Rio de Janeiro e se estendeu para todo o Brasil neste ano, já apresenta impactos positivos na aprendizagem dos estudantes. Uma pesquisa inédita da Universidade de Stanford, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, revelou que os alunos da rede municipal tiveram um avanço de 25% em matemática e de 13% em língua portuguesa em 2024, primeiro ano completo de vigência da medida. O levantamento envolveu 919 diretores de escolas de ensino fundamental, o que representa aproximadamente 90% desse segmento no município. A metodologia utilizada pelos pesquisadores buscou isolar o efeito da proibição do uso dos celulares de outros fatores, como alterações curriculares ou investimentos em estrutura, permitindo atribuir os ganhos diretamente à nova política educacional. Segundo o secretário de Educação do Rio, os números confirmam o que já vinha sendo percebido nas salas de aula. Sem a distração constante do celular, os alunos conseguem dedicar mais atenção às atividades escolares e também a manter o foco no processo de aprendizagem. O resultado foi observado de maneira consistente ao longo do ano, com crescimento progressivo a cada bimestre. O decreto que restringiu o uso de aparelhos eletrônicos em salas e recreios entrou em vigor no primeiro dia letivo de 2024, abrangendo escolas públicas e privadas. A decisão se baseou em diagnósticos nacionais e internacionais, entre eles relatórios da Unesco, que alertam para os efeitos negativos do uso excessivo de dispositivos móveis no desempenho escolar. Para os pesquisadores envolvidos, a experiência carioca mostra que a medida tem potencial de transformar a educação em todo o país. Agora, adotada em âmbito nacional, a política pública reforça o debate sobre o uso equilibrado da tecnologia entre crianças e adolescentes, apontando caminhos para conciliar inovação digital e qualidade de ensino. Olha só, gente, a administração municipal de Criciúma, por meio da Secretaria de Assistência Social, formalizou ontem o contrato de credenciamento da 5ª empresa autorizada a operar no novo modelo de serviços funerários de Criciúma. A funerária Glória de Deus, sediada na Avenida Centenário, no bairro Centro, passa a atuar a partir de hoje. O sistema atual começou a funcionar em junho com o credenciamento lá da primeira habilitada. O sistema agora da Central Funerária garante aos usuários livre escolha entre as empresas habilitadas e prevê ainda a oferta dos serviços funerários gratuitos para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o parecer claro da assistência social do município. A gratuidade será prestada em sistema de rodízio entre as empresas credenciadas. A Central de Serviços Funerários agora atende no térreo do edifício do Ifratelli, localizado na Rua Coronel Marcos Rovares, no centro de Criciúma, competente ao órgão de prestação
de atendimento para esclarecimentos e dúvidas, que assegura o serviço de assistência social gratuito a emitir documentos, fiscalizar, reportar irregularidades à Secretaria Municipal de Assistência Social. Ou seja, a quinta empresa cadastrada para te atender caso, claro, necessite aí de serviços funerários em Criciúma, e lá também, entre elas, fazer o rodízio para atender gratuitamente aqueles que precisam, que estão aí dentro dos critérios socioeconômicos que são avalizados pela Secretaria de Assistência Social. O INSS já pagou quase 2 milhões de aposentados e pensionistas que têm o direito ao ressarcimento de descontos indevidos. O número é do último balanço divulgado pelo Instituto nesta segunda-feira. O pagamento da devolução começou no dia 24 de julho e os valores, que já passam de 1 bilhão, foram pagos de forma integral, com correção pela inflação diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Para isso, é preciso fazer adesão ao acordo por meio do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências do Correio, de forma gratuita. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas estão aptas a aderir ao acordo e receber os valores. E desses beneficiários, cerca de 1.900.000 já receberam, o que representa 76,6% do total. Outros 1.200.000 segurados foram contestados pela entidade e aguardam análise da documentação. De acordo com o INSS, os beneficiários que podem aderir ao acordo são beneficiários que contestaram descontos indevidos, que sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025, beneficiários com processo na Justiça desde que ainda não tenham recebido os valores. Para contestar os descontos indevidos, as pessoas podem baixar o aplicativo Meu INSS Central 135 ou Agência dos Correios. O prazo para a resposta é de 15 dias úteis. A instituição também adverte em relação a golpes. E olha só, gente, você que está em busca de emprego aqui na região, confira agora as vagas disponíveis no site da SIC. Em Içara, há uma vaga de comprador de veículos, uma vaga de vendedor, uma vaga de auxiliar de registro, uma vaga de assistente de vendas, uma vaga de auxiliar de faturamento e uma vaga de eletromecânico industrial. Em Criciúma, uma vaga de operador de empilhadeira, uma vaga de auxiliar de arquitetura, uma vaga de auxiliar de desenhista, uma vaga de auxiliar administrativo e financeiro, 2 vagas de operador de torno CNC, uma vaga de auxiliar de logística. Já em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar administrativo, 2 vagas de ajudante de montador metalmecânico, 2 vagas de caldeireiro, uma vaga de auxiliar de almoxarifado, uma vaga de auxiliar de expedição em empilhadeira e uma vaga de técnico eletrotécnico. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, o UFSC forma o seu primeiro mestre indígena. Uma da tarde, 40 minutos. Olha só, gente, a Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina registrou ocorrências associadas a chuvas intensas como deslizamentos no final de semana em diferentes regiões do estado. De acordo com o primeiro balanço oficial, foram contabilizados 19 registros de casas afetadas, porém, até o momento, não houve pedidos de assistência humanitária e nem intenção dos municípios em decretarem situação de emergência. As cidades mais afetadas foram Videira, Tangará, Lages e Curitibanos, além de um deslizamento em Urubici. A semana iniciou com estabilidade e temperaturas baixas em toda Santa Catarina e o cenário que deve se prolongar nos próximos dias. Nesta quarta-feira, uma queda acentuada nas temperaturas traz o alerta da Defesa Civil, principalmente para a região de Planalto Sul, que deve ter mínimas entre 5 e 10 graus. No litoral, as máximas não vão passar de 18 graus. O risco é considerado moderado para desconforto térmico e agravamento de doenças cardiorrespiratórias, mas ainda
ainda na quarta, o sol volta a aparecer no Grande Oeste, com máximas próximas a 25 graus, enquanto no leste catarinense a circulação marítima mantém o tempo instável, com chuva fraca em alguns momentos, e a partir da quinta as temperaturas sobem gradualmente, podendo alcançar 30 graus no oeste, embora a estabilidade persista no litoral até a quinta-feira. A Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina segue o monitoramento permanente das condições meteorológicas e mantém o contato com as equipes municipais para o suporte técnico e respostas rápidas em caso de necessidade. A população deve acompanhar os alertas oficiais emitidos nos canais de defesa civil e adotar medidas de prevenção em situações de risco. E a Universidade Federal de Santa Catarina formou o primeiro mestre em Direito de origem indígena, Jefé Ferreira de Souza. Conhecido como Jafé Sataré Mauê, tornou-se mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina após a defesa e publicação e aprovação da sua dissertação. Jafé é o primeiro estudante indígena do programa de pós-graduação em Direito a ingressar no mestrado por meio de ações afirmativas para indígenas. A dissertação foi um aprofundamento dos estudos desenvolvidos por ele no trabalho de conclusão de curso de Direito, apresentado na UFSC em dezembro de 2022. Ele também tem o protagonismo na articulação da Associação dos Estudantes Indígenas na universidade, sendo um dos fundadores desse coletivo. O mestrado teve como tema o direito penal, investigando subjetivamente o histórico, onde ele abordou como funciona o sistema penal indígena do povo Sataré Mauê e também abre uma margem para os demais povos indígenas do Brasil. Segundo o pesquisador, a ideia foi dialogar com os sistemas penais iluministas dos pontos de vista do direito ocidental. Graduado em Direito também pela UFSC, Jafé, agora mestre, já pensa na continuidade dos estudos. Ele enfatiza também que a universidade lhe proporcionou oportunidades concretas de formação, mas, sobretudo, a chance de sonhar junto com outros parentes indígenas de diferentes etnias, com histórias distintas, mas com o mesmo desejo de transformar a realidade, que só é possível através da universidade. Que legal, né? Um bom incentivo aos estudos, ele traz aí as origens indígenas, né? Os povos originários entrando aí dentro do mundo da universidade, formando o primeiro mestre dentro da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos aqui também na Unesc, né, grandes nomes já de povos originários estudando, se formando, dando mestrado, se encaminhando para o doutorado, mas a UFSC, como é a Universidade Federal, ganha o status a mais aí, vale a repercussão. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Hit TV. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira, cuidado com o frio na madrugada e a gente se vê amanhã. Tchau!